Obrigado, doutor Mauro. Gostaria agora de convidar, em nome do TRF5, doutor Rubens de Mendonça Canuto Neto, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, graduado em Direito pelo Centro Universitário SESMAC, MBA em Direito Tributário, presidente da Comissão de Informática do TRF5, presidente do Comitê Gestor do PJE do TRF5, foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça de 2019 a 2021, presidente da Comissão Permanente de Auditoria, presidente da Comissão Permanente de Tecnologia da Informação e Inovação do CNJ, coordenador do Comitê Gestor Nacional do PJE, coordenador do Grupo de Trabalho Ética no Uso e Produção da Inteligência Artificial no Poder Judiciário, coordenador do Comitê Consultivo de Dados Abertos e Proteção de Dados no âmbito do Poder Judiciário. Com a palavra, doutor Rubens. Agradeço, Fernando. Bom, boa tarde a todos. Agradeço ao Fernando a apresentação, que nem eu me lembrava que tinha tanta coisa nesse currículo, Fernando. Inicialmente, eu gostaria de ressaltar que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região ele tem trabalhado numa estreita parceria com os tribunais da 1ª Região, o NAIB é um dos grandes parceiros, e com o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com a desembargadora Daldice e o Fábio, que estavam aqui presentes. Então, todas as iniciativas que o Tribunal da 5ª Região tem tomado no que se refere à inteligência artificial e a outros sistemas informatizados, elas são tomadas em parceria e em regime de colaborativo com os demais tribunais. Então, justamente para evitar o retrabalho, se fazer o que o tribunal já fez, já desenvolveu, e também para se ter um ganho de tempo. Obrigado, Fernando. E também para se ter um ganho de tempo, já que não tem sentido se estar desperdiçando recursos financeiros de pessoal, nem de próprio tempo, e se desenvolvendo serviços e funcionalidades já existentes. Então, a primeira iniciativa que foi desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e já há algum tempo, consiste justamente no Julia. O Julia ele é um sistema de busca, mais do que um sistema de busca, é um sistema de guarda e manutenção de todo o acervo processual do tribunal. Então, hoje, no início, o Julia tinha apenas as peças processuais, que eram apresentadas no modelo, na HTML, do PJE 1.x. Então, ele só tinha petições, recursos, decisões. Atualmente, o Julia ele conta também com toda a base de dados e documentos existentes nos processos eletrônicos em tramitação no âmbito de toda a 5ª Região, seja nos juizados especiais federais, seja na própria Justiça Comum e no próprio tribunal. O Julia, então, ele tem servido justamente por isso, como não apenas uma base de pesquisa de jurisprudência do tribunal, como também uma base de pesquisa de utilização de inteligência artificial para análise de documentos e peças do processo. Quando o Julia foi desenvolvido, ainda não se falava em inteligência artificial, embora ele já use o Elasticsearch como um instrumento de trabalho. O Rodrigo, que é o nosso técnico do tribunal, está aqui, inclusive, presente, foi ele que desenvolveu o Julia, e permite uma consulta de qualquer jurisprudência de forma extremamente rápida e precisa. A consulta ela é praticamente instantânea. E o sistema... tem que atualizar aqui a página. Eu loguei aqui já tem bastante tempo. Como eu uso o Apple, o teclado aqui é completamente diferente. Aí estou me passando nele.
E ele lista absolutamente todos os tipos de documentos que têm aquelas expressões que são indicadas pelo usuário, né? O que preenche aqueles parâmetros que foram indicados pelo usuário. Ele foi pensado, como disse, não apenas para ser uma pesquisa de jurisprudência, mas como um instrumento também de pesquisa de peças processuais como um todo, né? Então, a partir dos parâmetros que foram indicados, automaticamente aqui já foram identificados, por exemplo, que 180 acordos com essas expressões, 8.214 apelações, decisões com as referidas expressões, 18.130 e assim sucessivamente. Isso aqui não é feito por amostragem, tá? Isso aqui é o acervo, efetivamente, do tribunal. Pode estranhar, não, mas por que o acordo só tem 180 acordos mencionando o ICMS, base de cálculo, né, PIS? Porque acordam o documento acordo no âmbito PJE é só aquele acordo onde é sinalizado o resultado do julgamento, né? Acordam os membros da terceira turma em dar provimento para... Então, como essas expressões normalmente elas não constam do próprio acordo, só conta o resultado do julgamento colegiado, né? Provimento ou improvimento da apelação ou provimento parcial, então o número de documentos com essas expressões ele é pouco significativo. Mas aqui se tem a totalidade de todos os documentos que mencionam essas expressões. E ele foi pensado ainda como instrumento que permite uma série de parâmetros a serem utilizados pelo usuário, inclusive, né, a data do termo inicial e final da pesquisa para fins de verificação se uma determinada tese, por exemplo, no tribunal, era controvertida naquela época do julgamento, né, a fim de aplicar, por exemplo, a súmula 343 do STF. Né, então, se trata de um instrumento hoje que é extremamente útil ao tribunal, ele é muito rápido, porque ele não consulta o PJ online, né, ele é D-1, então ele é atualizado toda meia-noite do dia, com as novas informações que foram inseridas nos sistemas processuais. A partir do Júlia, é que será cedido ao TRF1 e ao TRF3, é que se trabalhará a base de dados do Sigma. Né? Então, a ideia é que o Sigma ele obtenha os dados do Júlia e, a partir daí, ele processe esses documentos por meio de inteligência artificial. São sistemas que, então, vão trabalhar de forma interligada. Né? Os documentos do Júlia, eles são mais atualizados do que o próprio Codex. Né? Por quê? Porque ela aqui é praticamente instantâneo, é D-1. Então, há documentos, por exemplo, se for consultar, que ele consta na base de dados do Júlia, mas que ele não consta ainda no Codex, né? Porque ainda não foi carregado na nuvem do CNJ. Então, se trata de uma base de dados mais atualizada, né, e mais confiável para fins de consultas jurisprudenciais e de documentos existentes nos autos. Bom, a partir do Júlia, então, foi desenvolvida pelo tribunal uma outra funcionalidade, essa recente, que, na verdade, ainda está em fase de desenvolvimento, né, que é justamente um desmembrador de autos. Né? Qual é a ideia aqui? A ideia é que o usuário ele indique o número do processo e, a partir daí, por inteligência artificial, os documentos do processo sejam categorizados em 4 grandes categorias. Né? Atos de secretaria, atos judiciais, petições e provas. Né? Para quê? Justamente para facilitar o seu uso e manuseio nos modelos de inteligência artificial. Como o Naib bem esclareceu na fala dele, a limitação do contexto de análise dos modelos de inteligência artificial impede que nós utilizemos muitas vezes a íntegra do processo nos modelos, ou apenas você terminar perdendo em precisão. Então, a ideia aqui é que o usuário ele possa facilmente desmembrar o processo em todas essas categorias para que, se ele quiser analisar as decisões judiciais dos autos para saber, por exemplo, se está havendo uma inovação em fase recursal, se um determinado argumento está sendo utilizado no recurso, ele já foi trazido na petição inicial ou na contestação, né? ou se ele está inaugurando um argumento novo e, assim, fazendo um recurso fora dos limites que poderia fazê-lo. Ele terá como fazer isso com muita rapidez, já que ele terá disponibilizado separadamente para ele só as decisões judiciais que foram proferidas naquele processo. A mesma forma, a análise de prova. Né? Todas as provas elas são selecionadas, selecionadas por meio de inteligência artificial. E o segundo ponto que vai ser desenvolvido ainda aqui, o Rodrigo está trabalhando nisso, é a etiquetação dessas provas. Por quê? Porque é um problema crônico que a gente tem no PJE, imagino que no EPROC a situação não seja diferente, é que muitas vezes os advogados juntam uma série de documentos completamente diferentes num arquivo único e dá ao arquivo, quando vai juntar no sistema, uma denominação que não corresponde ao conteúdo que ele tem. Né? O advogado, anexo 1. Aí, quando você vai ver ali, tem uma série de documentos dentro daquele anexo 1. E você, olhando só o nome do documento, você não consegue ter nenhuma ideia do que existe dentro daquele documento e você é obrigado a abrir e fazer a análise daquele documento. Né? Qual é a ideia dessa segunda etapa,
né, do desenvolvimento do Júlia é justamente que ele categorize esses documentos que tem dentro desses anexos, não com base no nome que foi dado pelo usuário, mas com base na própria natureza do documento. E daí porque foi necessário o uso da inteligência artificial, né, para que ele reconheça que dentro daquele documento existe uma certidão de nascimento, uma certidão de óbito, uma carteira de identidade, né, um contrato de locação, né, isso com o uso aqui de IA. O prompt já está desenvolvido, o Rodrigo está trabalhando no sentido de refinar, né, a categorização desse prompt e para que possamos disponibilizá-los para os usuários, porque, por enquanto, ele está apenas em fase de teste. Foi também utilizado aqui um recurso, né, justamente para evitar o retrabalho estou pegando aqui o número do processo que foi posto há pouco pelo Rodrigo, para evitar aqui a demora no processamento, né, porque todos os processos que são objeto de análise nesse desmembrador de autos, ele fica registrado no sistema do próprio tribunal e é disponibilizado em eventuais consultas futuras. Então, por exemplo, se o neutro quiser consultar amanhã um processo que eu já consultei hoje, aquele processo ele não será novamente trabalhado pela IA. A IA vai resgatar aquela análise, aquele desmembramento que já fez para mim e vai disponibilizar para ele com atualização apenas das peças que, eventualmente, tenham sido objeto de acréscimos nos autos do processo judicial. 4, minha nossa. 405. Ih, Rodrigo, deu erro aqui, ó. Talvez deve ser a conexão. Deixa eu pegar um número de um processo qualquer, para vocês verem como é que ele funciona. Esse é o risco de quem trabalha fazendo ao vivo, né? Aqui, 080, 84, 60, 87, 25. Então, essa consulta aqui ela é feita, a ideia inicial era que o usuário juntasse aqui o PJE, o PDF, desculpe, do processo, e a partir daí ele fizesse o desmembramento desses documentos em 4 PDFs diferentes. Aí o Rodrigo teve a ideia, que eu achei bem interessante, e ao invés do usuário ter que usar o PDF, é simplesmente digitar o número do processo, né, e essa análise dos autos ser feita através da própria base de dados do Júlia e do Codex. Né, do Júlia, porque, como disse, ela acaba sendo mais atualizada do que a própria base de dados do Codex. Né, então, esse aqui é um outro sistema que vai ser incorporado ao sistema Sigma do TRF, né, da terceira região, que trabalha com os prompts desenvolvidos pelo TRF da primeira região, através do NAIBER, né, e seus colegas e toda a equipe de colaboradores. Né, então, os tribunais da primeira, da terceira e da primeira, terceira e quinta regiões, ele tem justamente tentado desenvolver esse trabalho de forma integrada, né, a fim de que um desenvolva o que serve também, né, para os demais, evitando, portanto, esse retrabalho e otimização de tempo. Né, chegou ao ponto, por exemplo, que nós tivemos que migrar todo o acervo do Tribunal da Quinta Região, do PJE1 para o PJE2, por uma determinação do CNJ. Mais de 1 milhão de processos estão sendo migrados nos últimos 2 meses e meio. Né, hoje falta aproximadamente 3 ou 4% só do acervo total para concluir a migração. Né, e isso terminou gerando um caos no âmbito do TRF5 da Quinta Região, porque estávamos com dificuldades no editor de texto do CNJ, que era o editor do LibreOffice. Né, o TRF da Terceira Região estava concluindo o desenvolvimento de um editor de texto novo e disponibilizou esse editor de texto novo para o TRF da Quinta Região antes de disponibilizar para os seus próprios usuários internos. Né? Isso, para se ter ideia, foi justamente um gesto de cooperação, né? Inclusive sujeito até, eventualmente, uma reclamação de algum colega, né, da terceira região que não utilizou o editor de texto e nós utilizamos antes dele. Mas foi feito por quê? Justamente porque a terceira região, o desembargador da UDI, sensibilizou com a dificuldade que o TRF da quinta região estava passando e nos disponibilizou isso antecipadamente, mesmo em fase de teste, para que resolvêssemos, né, o problema que tínhamos com a assinatura de mais de 2.000 acordos que estavam pendentes
de assinatura no âmbito dos juizados especiais. Né? Então, esses são basicamente os projetos que têm sido desenvolvidos pelo TRF da 5ª Região, né, e que estão sendo feitos de parceria com o TRF da 1ª e o TRF da 3ª Região, justamente para que se acoplem aos sistemas que foram lá desenvolvidos, né, com a utilização dos prompts e outras funcionalidades do TRF da 1ª, para que os usuários do PJE possam todos, né, se valerem, né, das vantagens que foram desenvolvidas cooperativamente pelos 3 tribunais regionais federais que o usam. Bom, aqui, basicamente, o resultado da análise, então, são gerados aqui como resultado, né, 4 blocos de documentos e um residual, que aqui, no caso, não ficou nenhum. Quando ele não consegue identificar, ele coloca como outros documentos. Então, ele identificou aqui os documentos desse processo, que consistem em petições dos advogados, né, o agravo do instrumento, a petição inicial, manifestação da União contra razões, manifesto próprio parecer da Procuradoria da República. As decisões judiciais constam nesse processo, os atos de secretaria foram gerados nesse processo e os demais documentos constam aqui. Essa decisão judicial consta aqui como PDF, ela está como documento de comprovação, mas não como prova, porque certamente é a decisão do juiz que foi proferida na primeira instância, né, pronto, e é objeto do instrumento de agravo. Né? Então, ele identifica aqui, ele só identifica como decisão a decisão que foi proferida naquele processo que está analisado. Ou seja, se ele está analisando um agravo de instrumento, as decisões foram proferidas no âmbito do agravo de instrumento. Todas as demais decisões que constem nos autos, que não tenham sido proferidas no âmbito do agravo de instrumento, ele joga como documento de comprovação, justamente porque não se trata de uma decisão proferida naquele procedimento especificamente considerado que está sendo objeto de análise. Isso foi uma demanda importante, porque muitas vezes as partes juntam, né, precedentes nos autos do processo judicial como prova. Né? E se eles assim o fizessem, esses documentos acabariam sendo categorizados como decisão, quando, na verdade, decisão não seria. Né? Então, bom, esses são basicamente os projetos que estamos desenvolvendo aqui no âmbito da 5ª Região, que está também à disposição de todos os eminentes colegas e tribunais, né, que eventualmente tenham interesse, e que está sendo desenvolvido, como disse, em parceria, não são funcionalidades que foram feitas para trabalhar sozinhas. Elas foram feitas justamente para se acoplar, né, aos sistemas que são desenvolvidos pelo TRF da 1ª e pelo TRF da 3ª. Por isso que, inclusive, antes do início do evento, eu havia, né, pedido à organização do curso que fosse possível que a gente fizesse uma apresentação conjunta, né, dos 3 tribunais, justamente por força dessa integração que existe entre as funcionalidades dos 3 tribunais, mas, lamentavelmente, não foi possível por conta da formatação, né, que se deu ao presente evento. Então, agradeço a todos e me ponho à disposição para qualquer esclarecimento.